Estamos de volta com mais um Conexões e o bate-papo de hoje será com 5 escritoras que foram convidadas pelo professor Felipe, do curso de Psicologia aqui da Rede de Ensino Docton, e nós vamos conhecer um pouco da história dessas escritoras, o porquê de escrever esses livros. E olha que interessante, por que elas foram convidadas pelo professor Felipe do curso de Psicologia da Rede de Ensino Docton? Porque todas são alunas. Todas são alunas do curso de Psicologia e colocaram um pouco desse conhecimento, dessa sabedoria, da importância da psicologia em um livro escrito por elas mesmas. Felipe, obrigada, pela sua participação e por convidar tantos talentos aqui da nossa cidade, para participar desse bate-papo. E é interessante, Felipe, que eu queria que você falasse assim para mim. Essa ideia, de quem escreveu, teve a iniciativa de escrever um livro durante o curso, surgiu através de alguma disciplina ou como que surgiu esse bate-papo? Por que um livro? Tá certo. Agradecer, vocês pela oportunidade, as meninas também por terem aceitado o convite. Enquanto coordenador, eu percebo que os alunos têm a trajetória de vida antes de entrarem no ensino superior e também a partir do momento que eles ingressam no ensino superior. E como a minha trajetória já está consolidada, eu já tenho, eu ocupo o meu lugar no mercado de trabalho, eu sempre penso em dar essa oportunidade para os alunos que gostam de protagonizar algum espaço, que são bons em determinadas habilidades. E aí, pensando no curso, eu vi que várias alunas ou já escreveram antes ou escreveram durante o processo da graduação. E aí falei, por que não dar mais um espaço, mais uma oportunidade para que essas escritoras possam falar do seu trabalho, dos seus talentos. Então, quando elas forem contar, acredito que em algum momento da faculdade despertou nelas isso, mas também aquelas que já escreviam antes, pode ter intensificado isso, pensado de uma maneira diferente, colocado isso até como novos projetos, quem sabe. E aí surgiu isso que nós estamos fazendo aqui hoje, para dar oportunidade para elas. E é uma roda de conversa, um café da tarde delicioso, pessoal. Mas antes eu vou convidar mais 2 escritoras que acabaram de chegar, Felipe? Fala pra gente o nome delas. Isso aí. A Brenda, que está aí. Brenda, pode nossa vir, aluna por do quinto período. pode sentar. E também, Brenda? Isso, é a Brenda. E também a Nayara. A Nayara, que é ilustradora de livros. Olha que interessante. Então nós temos aqui escritoras e também a Nayara, que é ilustradora. Podem se servir do cafezinho, eu já vou pegar o meu aqui agora. Fiquem à vontade, que é um bate-papo bem leve, bem tranquilo. Felipe, e assim, deu para perceber durante a sua conversa com as meninas, quando você lançou aí essa iniciativa do livro, qual que foi uma expectativa que você viu nelas? Talvez, será que alguém vai ler meu livro? Eu acho que essa é uma dúvida que todo escritor deve ter, Felipe? Sim. Como é que foi dentro de sala de aula? A gente fica pensando, que eu também escrevo, como é que a minha escrita vai impactar as outras pessoas? Como é que a minha escrita vai chegar para as outras pessoas? E acredito que cada uma delas, no seu modo de escrever, no seu gênero textual, que você vai ver que elas escrevem gêneros textuais diferentes também, para públicos diferentes, ou como que isso fica na nossa cabeça, A partir do momento que eu escrevo, não é mais para mim, é para o mundo, é para todo mundo. Então aquilo se torna público, se torna acessível para todas as pessoas. Então acho que estar aqui com alunas, e olha que interessante, todas mulheres, Sim. que escrevem para outras mulheres, que escrevem para outras pessoas, o quanto que isso vai fazê-las compreender a dimensão que o trabalho delas tem. Porque nós estamos aqui numa mesa com poucas pessoas, mas isso vai chegar para outras aí fora, Então, quanto que é importante o que elas fazem e que elas continuem fazendo. E olha, para você não ficar perdido nesse bate-papo, eu vou apresentar cada uma das escritoras. Nós estamos aqui com a Maria de Lourdes Lima. Muito prazer, boa tarde. A Lauane Silva. Boa tarde. A Helena Rodrigues, quem acompanha a Docton TV das antigas conhece ela muito bem. A Brenda. Boa tarde. E a Nayara. Boa tarde.
Ela que é ilustradora. Gente, eu queria que vocês começassem, meninas, falando assim pra gente, quando que vocês tiveram a percepção de um tema e que esse tema valia a pena escrever sobre ele? Eu escrevo há muito tempo como escrita terapêutica, como recurso psicológico para acompanhar as terapias que eu já faço ao longo de muitos anos. Então, eu sempre reuni esses textos em cadernos mesmo. Poucos foram digitados para que eu pudesse colocar todas as minhas emoções para fora, trabalhar isso. Eu sempre busquei escrever então manual. E acontece que joguei muitos cadernos fora. Isso seria uma atividade do que você fazia? Porque eu sempre busquei na escrita. A escrita sempre fez parte da minha vida, sempre fui leitora. Aquela pessoa que sempre se escondeu na biblioteca para ler, escondia atrás da casa e sempre se refugiou nos livros, na literatura. E assim, no meu trabalho eu usei muito da escrita. Então eu aproveitei esse momento que eu estava passando, que foi uma situação pessoal, porque eu vivi um câncer de mama, passei pela experiência do câncer de mama e fui encorajada pela minha psicóloga. Por que você então não pega os seus textos? Você tem potencial, por que você não apresenta isso? Então ela assim, de uma forma muito educada, sem assim ficar me cobrando, ela me incentivou. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a digitar, colocar numa pastinha preta e levar para terapia. E aí a gente conversava sobre aqueles temas. Ou às vezes a sessão terminava e eu chegava em casa, me vinha insights, me vontade de me expressar por causa da sessão de terapia, eu escrevia. E fui juntando isso durante um processo, um tempo, e acontece que comecei a tomar essa coragem mesmo. Já que eu estou reclusa aqui e já que eu me senti exposta com câncer, porque a gente fica muito visível, né? Porque tem todo um processo, né, da quimioterapia e tudo. Eu falei, gente, já que eu tô aparecendo de alguma forma, eu tô vivendo isso, por que também não colocar outras coisas que eu tenho, que é o talento da escrita, para fora? E foi assim que aconteceu. Então eu comecei a escolher textos, eles são autobiográficos. E é da percepção do dia, do cotidiano. Então eu escrevo sobre muitas coisas. Eu não fico focada, não foquei somente em temas específicos. Mas eu falei da minha história familiar, eu falei do próprio câncer, eu falei do alcoolismo, eu falei da praça Cesárea Alvim, porque eu moro próximo a ela, então eu sempre passava e ficava admirando, observando a praça. Eu falei de vários assuntos que eu achei que era importante estar trabalhando em mim mesma. E virou um livro e foi publicado. Eu fiz uma parceria, fiz um pré-lançamento em Belo Horizonte, depois eu fiz uma parceria aqui também com o Casarão e fez aqui a publicação, né, o lançamento, e foi muito legal e superou a minha expectativa. E de repente eu já estou recebendo retorno de pessoas, sabe, elogiando, agradecendo. Então eu animei mais ainda e resolvi fazer um segundo projeto. E aí eu quero contar de primeira mão aqui para vocês que eu fiz uma parceria com a Nayara. Nayara é ilustradora. Ilustradora. E aí nós estamos trabalhando juntas e já estamos aí pensando, né? E ela já está produzindo para mim. E se Deus quiser, sairá aí o segundo livro em parceria. Mas que legal, 2 alunas que se juntaram para fazer aí esse processo de um novo livro acontecer. O processo, primeiramente, é bem simples, na verdade, para mim, porque eu vou lendo a história que ela me manda primeiro, e aí eu vou imaginando, e aí conforme eu vou imaginando, eu tento desenhar. Às vezes dá certo, às vezes não. Aí eu faço uns ajustes e eu já ilustrei outros livros antes. E foi até a partir disso que a gente se conheceu. E, na verdade, foi bem engraçado porque começou mesmo quando eu era criança. Porque o autor do livro, ele foi na minha escola e ele foi falar sobre o primeiro livro, que são 2, né? E eu ilustrei o segundo. Aí ele foi falar sobre esse primeiro livro e eles passaram uma atividade de escola, tal, de fazer um desenho sobre o livro. Aí eu fiz e tal, e deixei pra lá, entreguei a atividade. E aí, alguns anos depois, o autor entrou em contato comigo, porque ele gostou do meu desenho, queria que eu fizesse isso. É o Eugênio?
Não? Não, é o Dr. Anderson Fábio. Sim, Isso. Dr. Anderson, ele é maravilhoso. É. A gente Aí- divulga direto os livros dele. Sim, sim. Aí ele pediu que eu ilustrasse o segundo. E aí eu fiz, aí ele gostou e é bem legal isso, porque é uma coisa que depois de anos que foi acontecer e eu fico muito feliz de poder fazer parte. Ô Brenda, e pra você, me conta, esse primeiro livro? Me fala. Então, na verdade é meu primeiro livro, mas eu escrevo desde os 13 anos de idade. Assim, com Cara de pequenos escritora, contos. né, gente? Fala a verdade. Que bom. Mas eu escrevo desde os 13 anos mesmo. E eu escrevia muito pra mim. Eu guardava pra mim. Algumas coisas eu lançava, eu mostrava às minhas colegas. A Nayara já chegou a ler algumas vezes. E o livro que eu escrevi agora, ele é uma ficção de fantasia. O nome dele é Ametista. Então, assim, é algo bem diferente daquilo que eu costumava escrever, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que aquilo que viesse na cabeça ia lá e estava escrevendo. Então, assim, algumas coisas não tinham muito nexo e outras coisas elas se encaixavam. E a partir do momento eu fui entendendo que aquilo ali refletia em coisas que me incomodavam ou coisas que eu achava muito interessante e eu pensava podia se tornar alguma coisa. Então, o livro que eu escrevi agora foi nisso, assim, se me perguntar o que me motivou a escrever ele, eu diria que não sei, foram coisas que foram se juntando e com o passar do tempo foram se tornando o livro, foi se moldando uma cidade, foi se moldando uma regra e são bem essas coisas que me incomodam, que eu vejo que poderiam ser faladas, só que de uma maneira diferente, de uma maneira mais enrustida, de uma maneira mais encaixada e que também fosse legal, de um bom entendimento, de maneira mais inteligível. Então, assim, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei de ver as palavras elas se tornando em algo que a minha mente talvez não conseguisse encaixar mesmo e decifrar. E quando a gente vai colocando em texto, a gente vai colocando aquelas palavras no papel, a gente vai entendendo como a nossa mente funciona. Helena, fala pra gente também dos seus livros. São vários livros, né? Então, eu já tenho 3 livros, né, lançados. E, na verdade, acho que ela falou um pouquinho do que eu pensava. Eu não me sinto escritora. Nunca me senti. Então, quando fala assim, escritora, até me dá um certo incômodo, na verdade. Até eu aceitar isso, porque a minha questão é uma questão mais sobre a espiritualidade. Eu lidero um grupo de mulheres, né, já há 16 anos. E o primeiro livro é Mulheres em Busca de Saron. Saron era um vale na Palestina, onde não nascia nada, né? Era improdutivo. E à medida que o povo de Deus chegou nesse lugar, lá é tido como lugar das mais belas rosas. Por isso é comparado Jesus à rosa de Saron. Então, quando eu escrevi Mulheres em Busca de Saron, ele foi baseado em testemunhos. Esses testemunhos era aquilo que eu ouvia das mulheres, desde o princípio. Então, ali tem casos de abuso, tem casos de aborto, tem casos de diversas situações que eu coloquei. Mas é interessante que eu fiquei assim, nossa, por que eu não escrevi esse livro agora que eu tô, né, na psicologia e tudo, porque eu acho que seria diferente a escrita dele. E aí eu pensei assim, não, Deus quis mostrar o testemunho dessas mulheres e é só isso. E aí, logo depois surgiu o segundo livro, que era também baseado nesse projeto que eu lidero, que se chama Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil. Gente, esse livro vai vender pra caramba, hein? Não, pior que sempre que eu vou mostrar em algum lugar, é os maridos que querem. Mas você tem dúvida? Só que, na verdade, este livro, ele fala muito mais de nós mesmas do que do outro, porque a mulher difícil é aquela que não sabe lidar consigo mesma. Então, desde o momento em que eu aprendo a lidar comigo, com as minhas emoções e questões, eu aprendo a lidar com o outro. Primeiro comigo, para depois com o outro. E aí, eu não imaginava escrever o terceiro, como sempre, né? E eu também, como a Lurdinha, passei por um câncer de mama. E aí, a pergunta que eu fiz para Deus, eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer com isso? E aí Deus falou, escreve tudo que você viver. E aí eu fui escrevendo num caderno, que eu nunca gostei muito de digitação. Então, eu também tenho muitos cadernos. Aí fui escrevendo todo o processo em um caderno e lancei.
Inclusive, a minha experiência da Lurdinha se cruzam, porque depois que eu passei pelo câncer de mama, o livro é sobre o meu testemunho, chama Floresça no Deserto. E aí eu fui fazer uma visita para ela, nem conheci ela, abracei a Lurdinha naquele momento do câncer de mama. Com certeza. Ela pôde viver uma experiência também de cura. Com certeza. E aí no meu livro tem um pedaço do testemunho dela e no livro dela tem relatando sobre o grupo de mulheres que eu lidero. Então é uma coisa muito linda, né? E agora na faculdade a gente se reencontrando. É uma coisa, assim, muito especial para mim. Então, assim, já tive testemunhos também de mulheres que leram o livro. Quando eu fui lançar o livro, eu vou contar esse testemunho que é importante. Quando eu fui lançar o livro, foi num culto, a gente lançou o livro. E aí, uma mulher estava lá, foi visitar a igreja, ela não era da igreja, o marido levou ela na igreja, ela nem sabia que eu ia lançar o livro. E assim que terminou o culto, que eu fui lá, né, assinar os livros, aí ela me procurou e ela falou, eu estou com câncer de mama, começa amanhã a minha quimioterapia. Aí, lógico, né, dei um livro para ela e ela no dia seguinte já me mandou lá lendo o livro e ela falou, nossa, como eu precisava disso aqui. Então o livro, assim, ele vai cruzando com a história de outras mulheres e eu falo sobre esse processo de florescer em um deserto, que não é só sobre um câncer de mama, é qualquer deserto. Mas com Deus é possível florescer em qualquer deserto. Então a minha escrita é sobre espiritualidade e fé. Muito bem. A Lauane, eu deixei ela por último, porque ela tem uma história muito interessante. Tá ainda no forno, a obra, né, Lauane? Mas eu queria, se você não se incomodar, eu queria que você falasse um pouco da sua obra também pra gente. Eu vou começar comentando que ela falou que o ambiente que a gente convive, né, molda muito isso. E eu posso falar que, na verdade, esse ambiente foi mais a faculdade. Apesar, assim, que eu sempre gostei. Eu lembro que eu comecei lá com os meus 10 anos. O primeiro incentivo foi um diário que deram na escola. O diretor, no Dia das Crianças, deu para todos os meninos um diário. E eu vivi num ambiente muito invalidante da minha família. Meus pais são analfabetos. Então, assim, eu usei aquilo como ferramenta de expressão. E assim, foi aí que eu comecei a escrever poesias. Então as poesias, para mim, foram uma forma de expressar emocionalmente tudo que eu passava, sabe? Usar de uma forma não técnica, com metáforas, com uma forma assim que... sem rigor técnico, sabe? Porque eu gosto da poesia exatamente isso. Que posso ser livre, expressar de uma forma livre. E num momento desse, dentro da faculdade, né? Eu acho que foi numa feira cultural, eu trouxe isso pro professor, né, que eu gostava disso, ele me incentivou. E graças a Deus, durante toda a minha vida, passaram pessoas muito importantes que sempre me incentivaram. Começando lá com a minha psicóloga, que se eu tô fazendo faculdade, foi ela que me incentivou. Se eu tô aqui, né, só de estar aqui já mostra o quanto que a faculdade também incentiva a gente nesse processo. O nome do meu livro é O Mundo que Me Atravessa, porque é exatamente isso, né? Eu coloco em palavras tudo aquilo que eu vivo no dia a dia, na vida, entende? E foi numa feira cultural mesmo que eu falei uma poesia, que até hoje eu tenho colegas que chegam e falam assim, nossa, Laura, depois que você falou essa poesia, eu não consigo ver as coisas diferentes. Porque o nome da poesia é Coisas que Vi Enquanto Eu Caminhava. Então era um momento assim de contemplação mesmo, sabe? E a partir disso trouxe para outras pessoas aquela forma de contemplar a vida, sabe? De ver esses detalhes que às vezes passa despercebido na correria do dia a dia. Meninas, como que é conciliar a escritura, né? A escrita do livro com o curso? Professor Felipe, elas estão dando conta da sala de aula? Não. Impressionante. Nós temos aqui alunas, né, muito boas, dedicadas, que participam, né, na medida do possível, assim como tantos outros que a gente tem no nosso curso. E fiquei aqui pensando, né, enquanto elas estão falando, olha aqui, a gente começa aqui com talentos da escrita, mas nós temos vários outros talentos no nosso curso também. Então, de repente, o próximo programa vai ter aqui música, porque nós temos vários alunos, né, no nosso curso que tocam, que cantam. Mas o que me impressiona é assim, diferente de mim, todas elas pareciam escrever para si.
Sim. Eu já sou totalmente diferente, eu escrevo pro mundo, eu escrevo pras pessoas, né? Tanto é que nos grupos eu mando pra eles praticamente toda semana texto que eu escrevi, uma reportagem que eu fiz, uma coisa que eu pontuei, vídeo que eu gravei. Por quê? Eu tenho pra mim sempre que a minha palavra tem algum potencial de colaborar com alguém de alguma forma. Nunca pensei que a minha história fosse só pra mim, que eu deveria esconder. Não, pelo contrário, que outras pessoas se espelhem nisso para entenderem, olha, isso não acontece só com uma pessoa, isso acontece com várias pessoas. Olha, um conseguiu na realidade dele se sobressair, eu também posso na minha realidade me sobressair também. Então a minha escrita, o meu incentivo, o meu apoio é sempre para eles perceberem assim, você pode, do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, mas você pode. Nunca deixa ninguém falar ou que você duvide que você não possa, você pode. Vocês escrevem esse livro, eu creio que sim, não é pensando só para o profissional de psicologia, né? É para a população em geral, não é isso? Os livros que eu escrevo, por exemplo, eu brinco que são livros para quem não gosta de ler. Porque são livros menores, livros de uma leitura fácil. Então são livros para... Porque hoje, infelizmente, a cultura nossa é essa. O povo não valoriza muito não, gente. É leitura, livros. O pessoal prefere coisa rápida, né? Internet. Verdade, internet hoje. Então a leitura, a minha, por exemplo, ela é para uma mulher que tá lá na casa dela sofrendo algum tipo de problema e ela vai ali naquele livro encontrar uma história que vai fazer sentido. Então ela gosta de ler por isso, porque essa história atravessa a história dela. Será que vai ter alguém que vai apreciar essas palavras que eu coloco aqui, né? Porque hoje tudo é muito mais fácil e a poesia também é uma arte, né? É algo assim que você tem que tirar, apreciar. A professora Alessandra, ela trouxe um trabalho que eu achei magnífico da gente usar as poesias. Você lembra, Lurdinha? Sim. Eu achei magnífico da gente analisar ali o poema, o que a autora trazia ali escrito, sabe? Eu achei isso magnífico e eu acho assim que incentivou outras pessoas também a olhar para essas palavras além do que está escrito ali, sabe? A minha trajetória de escrita, na verdade, eu também não acreditava que ninguém fosse ler e gostar. Eu pensava que eu nunca ia escrever, que eu nunca ia publicar esse livro de fato, e eu acredito que seja um medo que nós temos. E quando a gente publica e vê pessoas que realmente leram e elas vêm trazer um feedback, elas gostam, a gente fica, nossa, gostaram. E é inacreditável para nós. Aquilo que a gente escreve é para incentivar outras pessoas a continuar lendo. Quando elas se identificam com aquela leitura, com aquele livro, eles vão querer mais, vão querer ler mais ainda. Independente daquele gênero que você escreve, eu acredito que cada gênero encontra o seu leitor. Para mim é diferente, porque eu não sou escritora. Mas você tinha esse medo das pessoas não gostarem ou criticarem os seus desenhos, sua ilustração? Não, na verdade, eu sempre gostei de desenhar. Para mim é uma coisa que eu faço por puro prazer mesmo. E, na verdade, eu busco isso, sabe? Eu não busco muito de fazer o traço perfeito ou mais realista. Eu não me importo muito com isso. A não ser quando é questão, por exemplo, de trabalhos mesmo, de livros que eu vou ilustrar, então tem que seguir um certo padrão, ainda mais livros infantis. Mas quando são desenhos que eu faço fora disso mesmo, eu divulgo e tal, mas eu não me importo muito com opiniões. Eu gosto de fazer coisas que eu realmente acho bonito. Legal. Eu acredito que as pessoas podem gostar ou não. Como ela mesma disse, acho que tudo é a questão também de entender que o escritor ele não nasce pronto. Com certeza. Entendeu? Eu acredito que os grandes escritores também começaram e experimentaram. E no meu caso, eu gostaria que esse livro que aconteceu por causa de uma situação se tornasse agora parte de quem eu sou. Porque eu tenho um projeto com a Nayara que vai sair até, se Deus quiser, para o próximo início do ano que vem. E eu já tenho outros 2 que eu tô planejando, sabe? Então, assim, já comecei assim, a pensar de uma forma... Primeiro eu escrevi para mim, para me curar, né? Para me colocar no mundo, para ser quem eu sou. Mas a partir do momento que isso está acontecendo, por que não levar isso adiante? Porque é prazeroso e é gratificante.
Mas não vai agradar todas as pessoas. As pessoas vão olhar para os meus textos, por exemplo, e uns vão falar, nossa, mas por que ela colocou isso? Vai haver todo tipo de situação. Mas o que eu mais acho lindo com o livro é que você não é obrigado, o livro não te obriga. O livro é tão democrático e tão livre, porque às vezes até os próprios vídeos, né, te incomodam porque ficam vindo ali na sua timeline, fica vindo. Mas o livro não, você não gostou nem da capa, você não é obrigado a pegar e nem abrir. Então eu acho isso maravilhoso, essa liberdade. Você leu ali a contracapa, não te interessou? Tudo bem, outro virá, porque chega onde precisa chegar. Chega a quem precisa e quem você se conectar. Eu queria saber a importância da faculdade, do curso de psicologia, nesse processo dessa confecção desse novo livro. Por exemplo, a Helena já teve livros, né, lançados, a Maria também já teve livro lançados. Queria que vocês falassem assim dessa estrutura, né, da importância da faculdade, do apoio. Vocês estão recebendo esse apoio? A mentalidade, ela se torna um pouco diferente, mais madura para escrever um livro? O que vocês acham? A gente vai falar o livro porque é o tema, né? As escritoras. Como eu ainda estou no processo, né? Igual eu falei desde o início, que foi aqui na faculdade que tudo começou, que tudo me incentivou, porque eu iniciei há muito tempo, mas tudo foi perdido. Eu como se eu tivesse que reiniciar de novo e acreditar em mim que eu posso construir isso. Então, assim... Então você teve esse incentivo? Total. Estou aqui... Então, só destaque mostra esse incentivo que a gente tem sempre. Uhum. Eu, principalmente, posso falar que o incentivo veio todo do Felipe, da faculdade ali. Posso falar que total. No meu caso, ajudou muito, porque o meu livro ele tem alguns elementos que é crucial a gente entender mesmo como funciona. Então, assim, no meu livro tem muitas coisas de emoções. E eu lembro de uma aula da Daniela em que ela explicou um pouco mais sobre as emoções. Teve até algumas... Eu esqueci o nome. Houveram alguns eventos dentro da faculdade em que a gente se inscreveu em temas que fossem mais interessantes. E em um deles, uma psicóloga, se não me engano, a Luciana, ela falava sobre regulação emocional também. Então, me ajudou a entender como funcionam as emoções e de que forma eu trabalharia elas no livro. Porque uma das regras, ela influencia e impacta muito sobre isso. Então, para mim foi crucial mesmo, foi muito interessante aplicar os conceitos da psicologia dentro do meu livro. Eu cheguei na faculdade agora, né? Eu já fiz faculdade de teologia, aqui na Docton mesmo, e eu entrei para psicologia esse ano, então meu primeiro período. E de cara o professor me mandou uma mensagem e me convidou para participar da feira para expor os livros. Uhum. Eu falei, nossa, mas o meu livro é mais voltado para espiritualidade, será que ele vai querer? Aí, porque lá, psicologia. Aí eu falei para ele falou assim, Helena, não tem problema nenhum, pode trazer. Então eu vi essa abertura, que ele não está se importando com o gênero textual, com aquilo que ele quer mostrar aquilo que o aluno tem a oferecer, sem olhar essa questão, né, do que é. Mas é lógico que ele confiou no meu trabalho para estar ali na faculdade mostrando. Então isso incentiva muito e mostra pra gente que ele acredita na gente. Trabalhar com a psicologia e aprender sobre psicologia como tem sido para mim, eu acredito que vai fazer diferença, com certeza, porque essa questão do desenvolvimento humano e como eu usei a escrita como autoconhecimento, é o que eu vou continuar trabalhando e incentivando outras pessoas. E também, assim, você poder ter embasamento científico para estar trabalhando com as pessoas, incentivando as pessoas, buscando que elas trabalhem em si mesmas e usar a técnica, usar a da escrita terapêutica para se curar, para se ajudar. Então, às vezes, você não tem condição de estar naquele momento diretamente com o seu psicólogo, ou às vezes você nem pode, mas e se você aprender? A gente pode fazer tantas coisas com isso, por causa desse momento que nós estamos vivendo. Nós podemos lançar aí oficinas de escrita terapêuticas, mas imagina, muitos colegas que podem contribuir, além das suas experiências, contribuir com as pessoas porque estudam, porque tem ali embasamento científico. Então, nós podemos ir muito longe, gente. É só a gente querer. E assim, que bom que temos incentivo, porque tudo pode acontecer. Muita coisa boa. Professor Felipe, o que eu acho interessante, né, em vários anos de jornalismo, que a gente escuta sempre, né, eu não sou de Caratinga, mas há vários anos vivo aqui, me sinto uma caratinguense,
mas a gente fala da questão do talento. Caratinga é o berço de talento, tem vários escritores. Aí imagino, né? Curso de psicologia dando essa oportunidade. O nosso telespectador conhecendo novos talentos, talvez não conhecia, né? E essa oportunidade da faculdade em abrir portas, dar apoio, dar incentivo. Isso tudo também faz parte da proposta, né, da instituição, que é esse avanço, né? Esse apoio aos alunos. Sim. Eu imagino que você fica bastante orgulhoso de escutar todos os alunos aqui, suas histórias, né? Sim, e é por isso que elas estão aqui. Eu sempre disse para os meninos que eu queria oferecer para eles, enquanto eu estiver na coordenação, a melhor formação que eles puderem ter. Baseado na minha, no que eu vejo, né, ao nosso redor. Então eu sempre digo isso para eles. E acredito que uma formação forte, adequada, não é uma formação só da sala de aula. Não pode ser uma formação só da sala de aula, conteudista. O conteúdo é importante, a ciência é importante, a técnica é importante, a metodologia é importante. Mas momentos como esse, formas de expressão que vão para além dos muros de uma sala de aula, também formam pessoas. Então, quando elas me levam uma ideia ou quando a gente propõe um projeto e que as pessoas se envolvem e que as pessoas querem participar, que as pessoas querem estar ali, isso faz com que eu entenda que o meu desejo, que aquilo que eu proponho está dando certo, né? E elas estarem aqui hoje, com você, comigo, podendo expor o trabalho delas, gerando para elas o espaço que elas merecem, que elas podem ocupar, né? Enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto futuras profissionais, ou algumas delas, como a Maria de Lourdes, a Helena, que já tem uma outra formação em nível superior, isso para mim é muito gratificante, e para a instituição também. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu acredito que o meu papel está sendo cumprido, né? E que elas vão chegar a lugares talvez inimagináveis, né? A partir disso que elas estão fazendo. Então eu quero agora, né, deixar esse espaço para que vocês possam apresentar ao nosso telespectador a obra de cada um de vocês. Comigo? Pode ir. Aí você pode mostrar ali para a câmera, falar um pouquinho e como adquirir, tá? Tá, esse então é o meu primeiro livro, se chama Para Engrandecer a Vida. E a minha rede social, né, é @soumaria, muito prazer. Então lá tem um link para acessar e apresento para vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Bem. Então tem aqui, né, os 3 livros. O mais recente é esse aqui, Floresça no Deserto. E os livros, eu não tenho renda nenhuma com a venda dos livros, é totalmente voltado para o trabalho que eu faço com mulheres. Então quem adquire um livro está contribuindo também para a missão que nós temos em Caratinga e região também. É só entrar em contato pelas redes sociais, terapeuta Helena Rodrigues, e conversar comigo um pouquinho lá que eu conto mais sobre isso também. Brenda. O meu livro chama Metista, a minha rede social chama @escritora Brenda S. E lá na bio eu tenho o link onde vocês podem adquirir o livro. Nayara, eu queria que você apresentasse também suas obras. Eu tenho os livros aqui que eu desenhei. O primeiro é O Clube da Segunda Chance, que foi escrito pelo meu colega José Horta. E eu fiz a capa dele, ele me pediu para ilustrar a capa. Esse Zé Horta, inclusive, é do Diário de Caratinga, é nosso colega. Do Diário de Caratinga. E esse daqui é um livro, ele é mais antigo, de 2020, eu acho. Que ele é da minha antiga escola do ensino fundamental, que um professor, ele pegou vários relatos de vários alunos sobre a quarentena. E tem alguns desenhinhos nele, algumas sobre coisas a pandemia, assim. né? Isso, sobre a pandemia. E tá bem espalhado. E é isso. Tem outros também, peraí. Tem esse daqui, que ele foi escrito pelo Dr. Anderson Fábio. É um livro infantil. E ele também tem várias ilustrações dentro. Essas são algumas. E também tem esse, que... Peraí. Que também é escrito pelo Dr. Anderson Fábio. E ele também é infantil. E é isso.
E as obras do professor Felipe, que ele não trouxe nenhum, é o maior incentivador, escreve vários livros, trouxe não. Você dá conta? Nessa parte eu não servi de exemplo. Mas tem as suas redes sociais, né? Tem. Deixa aí também suas redes sociais. A minha rede social principal é Felipe Carvalho. E engraçado que ali eu mostro mais, acho que do meu trabalho do que de mim mesmo, né? As coisas que eu faço na faculdade. E também vamos deixar aí o Instagram do nosso curso de psicologia, né? Psicologia.docton. E você que tá aí, o nosso telespectador, que pensa que seu sonho de estudar morreu, que você não pode mais, vem se juntar com a gente. Olha aqui a grandeza que nós temos, as oportunidades que nossos alunos têm, e sempre é tempo de compartilhar, de aprender, de fazer, e certamente com a gente você vai conseguir realizar o seu sonho, talvez de ser psicólogo, de ter a sua graduação, de estar com a gente, que é uma das coisas mais gostosas que a gente algum outro muito. Curso, né? Mas Sim. Esse apoio é interessante, isso que você disse, professor, esse apoio acontece em todos os cursos, né, da faculdade, isso é interessante mesmo. Tem o ateliê científico, né, o projeto integrador, a feira. Né? Então, assim, tudo isso é a experiência do aluno fora de sala de aula, trazendo para dentro da faculdade. É muito legal. Brenda, Nayara, Maria de Lourdes, Lauane, Helena, professor Felipe. De falar assim, que eu não tenho um livro tangível agora, mas aguardo os próximos capítulos. Redes sociais, tá? Precisamos da sua rede social. Porque sim, o incentivo aqui é grande e vamos chegar lá. Isso aí. Eu não tenho muitas coisas, mas acabo trazendo algumas reflexões de vez em quando no meu Instagram, que é Lauane Silva também. Tem o Instagram, achei que você não tinha, menina. Assim, eu não sou de postar muita coisa, sabe? Vai postar a partir de hoje. Vai começar. De vez em quando vem assim, uma inspiração, eu vou lá e posto alguma coisa. O Instagram é Lauane Silva. Muito bem. Obrigada, meninas, pela participação de vocês, por ter topado, né, esse convite do professor Felipe para a gente ter esse bate-papo. Eu sei que foi muito rápido, foi muito curto, porque tem várias histórias aqui envolvidas. Daria pra gente ficar um dia todo aqui, né, Felipe? Sim. Mas eu tive que pegar essas principais, né, citações de vocês para não ficar um programa também muito longo, já que a gente sabe da questão das redes sociais, não é mesmo? E quem ama livro, tá aí, ó, uma ótima dica para vocês, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada a todas. Todos. Tem ali, ó, o Guilherme. Tem um rapaz ali também, veio junto com você, né? E nós vamos continuar com o nosso café, que já passou da tarde, já é quase noitezinha. E você continua conosco acompanhando toda a programação da Docton TV com muito mais notícias e novidades. Até mais!